E acontece de muitos brasileiros ficar em barracas, ok? Teve amigos conhecidos que ficaram no carro, compraram um carro, mas não conseguiram arrendar uma casa e tiveram que dormir num frio de 0 graus com uma esposa e uma filha dentro do carro. É por isso que eu digo, Portugal não é para todo mundo. Tem pessoas que chegam aqui e falam, eu vou dar um jeito. Aqui não é lugar de jeitinho. Pode ser que você não se acostume a esse trabalho braçal de imigrante. Uma dificuldade que a gente enfrentou logo de início aqui foi que a gente ficou 7 meses dormindo na sala da nossa prima, né, até a gente conseguir um arrendamento, porque arrendamento aqui, que é a mesma coisa que aluguel no Brasil, né, é muito, mas é muito difícil. Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um... Bom, não é a minha história italiana, né, que é aqui meu quadro que eu trago imigrantes, mas hoje eu vou trazer um convidado especial, muito diferente aí de tudo que eu já trouxe. Vou trazer um imigrante também, mas agora dessa vez de outro país da Europa, né? Vou falar aqui com o Wallace, ele vive em Portugal. Depois da vinheta, vamos chamar aqui o Wallace para ele se apresentar. Bom, Wallace, como eu sempre falo aí pro pessoal, né? Como que você chegou aqui na Itália, mas para você eu vou falar diferente. Como que foi aí sua história inicial, Wallace, antes de chegar em Portugal? Por que que você imigrou e como foi o início da sua vida aí? Fala pra gente. Fala, grande Vini, beleza, meu amigo? Prazer estar aqui no seu canal, dividir um pouquinho da nossa história como imigrante, só que aqui em Portugal, né? E a minha história foi como de muitos brasileiros, né? A gente sempre teve aí uma intenção de conhecer outros países, né? Eu passei 39 anos no Brasil, sempre com aquele sonho de conhecer outros países. E o sonho maior era conhecer os Estados Unidos, porque a gente via muito filme, né, ali de Hollywood. Então, desde pequeno, a gente tem aquela coisa, como que será a vida fora do Brasil? Só que a realidade é que para você poder imigrar para os Estados Unidos é mais difícil. E aí o país que a gente pesquisou e viu que era mais fácil, dava para entrar sem visto, não tinha tantas burocracias, era Portugal. Então, foi daí que a gente surgiu esse sonho de vir para Portugal. E chegando aqui em Portugal, a gente chegou como a maioria dos imigrantes. A gente chegou aqui como turista, né? Portugal, até pouquíssimo tempo atrás, poderia chegar como turista. E depois que você estivesse aqui, você poderia manifestar o interesse de trabalhar e ficar no país. Vocês foram, então, para Portugal em que ano? Nós chegamos em 2022, no primeiro dia que teve o conflito ali entre Rússia e Ucrânia, dia 22 de fevereiro de 2022. Acho que foi mais ou menos a data, a época que eu vim também, né? Então, Wallace, eu ia perguntar para você, né? Você citou, até um pouquinho tempo atrás estava dando ainda para a pessoa chegar como turista e depois manifestar interesse. Eu sei, né? Até porque eu já consumia também bastante conteúdo aí de Portugal, o pessoal do Brasil que fazia esse rolê. Eu também já cogitei, assim como você, eu sempre tive vontade de sair do país e Portugal era praticamente o meu rumo ali. Até que eu acabei optando pela Itália meio que de última hora. Explica para quem estiver assistindo aí o que mudou exatamente aí, por que as pessoas não estão conseguindo mais chegar e manifestar interesse, ou seja, se legalizar depois de chegar como turista. Olha, Vini, mudou muita coisa mesmo. Eu diria que antigamente para você entrar em Portugal era como você estar numa autoestrada de 4 pistas, entendeu? E você a toda velocidade, entrando pessoas após pessoas. E agora para a gente poder entrar em Portugal é praticamente como se fosse uma rua pequenininha, estreita, né? Como se fosse entrando a conta-gotas, vamos dizer assim. E o que mudou? Meu Deus, mudou muita coisa, porque realmente a imigração estava se tornando assim descontrolada. Era uma coisa incrível. Cada dia chegava aviões com 300, 400, 500, 1000 pessoas por dia entrando em Portugal. E para quem não sabe, Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco. É um país muito pequeno. E ano após ano, todos os dias recebendo imigração, a imigração acabou ficando descontrolada. Portugal queria mão de obra, queria o trabalhador, porque precisa sim de mão de obra, mas só que não levaram em consideração que esse trabalhador, depois que ele batia o ponto ali, ele tinha que ter uma casa, ele tinha que ter um teto. O trabalhador às vezes ficava doente, tinha que ter um hospital. O trabalhador, para poder trabalhar e ter esses documentos, tinha que usar órgãos públicos, né? Então,
o que aconteceu foi que Portugal precisa da mão de obra, mas não estruturou, né, hospitais, escolas, a questão também da moradia, não estruturou para receber esse número muito excessivo de imigrantes. E Portugal, para resolver esse problema de muitos brasileiros que estavam chegando e manifestando interesse de ficar no país, Portugal começou a fazer alguns planos para poder legalizar essas pessoas. Um plano foi a CPLP, que foi uma autorização de residência. É porque aqui existe a autorização de residência tradicional, que você vai até a agência, na AIMA, o nome é AIMA. Você chega lá na agência, você comprova, olha, eu estou trabalhando, eu já tenho uma casa, aqui está o meu documento. Aí, no caso, essa agência te dá um cartãozinho, uma autorização de residência. E com esse cartão, você pode até viajar pelos espaços Schengen. Né? Todo espaço Schengen reconhece que você é morador de Portugal, é um morador legal aqui desse país. Só que tinha tantos imigrantes aqui que a AIMA, que no caso antigamente se chamava CEF, eles não conseguiam gerar essas autorizações de residência para esse número tão grande de pessoas, de imigrantes. E aí eles tiveram uma grande ideia, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma segunda autorização de residência, que tem o nome de CPLP, que é para os países de língua portuguesa falante, que é Brasil, Cabo Verde, assim vai. E eles fizeram de forma online. Você simplesmente entrava no site, colocava ali seus dados, ponto, saiu uma autorização de residência para você. 150 mil pessoas aproximadamente fez esse processo, inclusive eu. Porque até então, a gente tinha uma manifestação de interesse que, de certa forma, não te deixa legal no país. Mas também não te deixa ilegal. É um processo de legalização, né? Daí você passou do período de turista, né? Você estava se legalizando. Você tá em espera, assim, né? Tipo... Exatamente, ficava em espera. Aí saiu a CPLP. Todo mundo foi lá e fez a CPLP. Só que a CPLP não vinha com um cartãozinho, que tinha sua biometria, sua foto. Era só uma folha, como uma folha PDF, uma folha A4 daquela. Entendi. E os brasileiros começaram a viajar pelo espaço Schengen com aquela folha. E o espaço Schengen não aceita uma folha, aceita um cartão com biometria, para quando você passa lá no aeroporto, o cara passa um scanner, faz pip, aí aparece tua foto, seus dados. Não adianta simplesmente eu chegar com uma folha que pode ser falsificada a qualquer momento. Aí Portugal começou a ter problemas com os outros países do espaço Schengen. Agora o novo governo, que é um governo diferente, o governo anterior era um governo de esquerda, esse aqui é centro-direita, vamos dizer assim. Ele chegou com novas propostas e falou, não, vamos acabar de vez com a imigração ilegal. Por que ilegal? Porque você vir como turista e manifestar o interesse de ficar no país era uma exceção na lei, porque para você vir trabalhar no país, você tinha que ter o visto de trabalho. Só que a exceção virou regra. 90%, 99% das pessoas vinha como turista e manifestava-se, aproveitava dessa brecha na lei. Agora o governo cortou essa brecha e falou, para entrar em Portugal só com visto de procura de trabalho ou você já vem empregado do Brasil aqui para Portugal. E uma coisa interessante, Vini, aqui em Portugal, né, o efeito migratório chamou a atenção até das autoridades, porque eles começaram a falar, mas por que está vindo tanto brasileiro para Portugal? E aí a justiça aqui foi dar uma olhadinha e viu que um dos grandes pontos que faziam os brasileiros migrarem para Portugal era o YouTube. Olha isso. Olha aí. E aí fizeram investigação de 21 youtubers, né? Pessoas que ganhavam dinheiro não só fazendo vídeo pela internet, mas ganhavam dinheiro vendendo pacote, fazendo relocation. A pessoa chegava aqui, ela podia fazer o NIF, ou o NIS, que é a mesma coisa que o CPF, de graça se faz esses documentos, mas a pessoa chegava aqui através de uma indicação do YouTube e o cara cobrava 300, 400 euros para fazer um NIF, o NIS, que é uma coisa gratuita que só basta a pessoa correr atrás que ela consegue. A gente está focando mais em brasileiros, mas o Wallace pode me corrigir se eu estiver errado, mas tem muitos e muitos imigrantes de outras nacionalidades que acabavam, né, entrando nesse balaio aí. Exato. E, bom, hoje, Wallace, pelo cenário que você vê, né, eu sei que você traz muito isso no seu canal e daqui a pouquinho a gente vai falar até do canal do Wallace também para vocês aqui, mas
Você acha que ainda vale a pena você entrar nessa corrida aí para você tirar o visto, né, de procura de trabalho, etc? Porque na Itália, né, como eu já falei, não tem nem essa possibilidade de você chegar aqui como turista e mudar, mas também não tem esse visto de procura de trabalho. Então você vê ainda como uma oportunidade, uma forma de iniciar a vida na Europa? Como você acha? Eu vejo sim, sabe por quê? Porque o visto de procura de trabalho traz mais dignidade para o imigrante. Porque o imigrante, muitas vezes, Certo. ele vem de forma irresponsável. O cara tá lá no Brasil, tá sabendo que em Portugal dá para entrar sem documento. O cara tem um Fiat Uno, ele vende o Fiat Uno dele, pega a mulher e os filhos, chega aqui em Portugal com 100 euros na mão. Né? Então, o próprio imigrante, às vezes, causa essa situação difícil para ele. Ele acha que chegando em Portugal, na Europa, né? Nem é Portugal que se fala Europa. O cara já automaticamente vai ficar rico. Né? E não é bem assim. Não é bem assim. Chega aqui, leva golpe atrás de golpe. A vida de imigrante não é fácil. Não é a mesma coisa o turista para o imigrante. O imigrante, ele trabalha e trabalha nos piores empregos que existem. Só que com o visto de procura de trabalho, você, para poder prestar esse visto, você tem que comprovar uma renda, você tem que ter pelo menos 3 salários mínimos portugueses na sua conta, você tem que preencher alguns dados, algumas informações. Então você já chega em Portugal com esse visto de procura de trabalho e mais uma grana na conta, dizendo, olha, eu sou capaz de me manter aqui no mínimo 3 meses aqui em Portugal. Você está falando isso para a justiça portuguesa. E o visto de procura de trabalho, ele te dá a possibilidade de você se legalizar muito mais rápido. O que antigamente a gente levava 2 anos e meio para se legalizar com a manifestação de interesse, com o visto de procura de trabalho, às vezes em 3, 4 meses você já se legalizava. Você não esperava 2 anos para pegar o seu cartãozinho de autorização de residência. Então, com esse visto, já é uma coisa mais prática e rápida e dá mais humanismo nessa questão da imigração. Sim. E você sabe dizer se, tipo, tem uma alta procura, isso está gerando fila, está gerando gargalo? Como que está atualmente isso aí? Olha, antigamente não tinha uma alta procura para se fazer o visto, né, de procura de trabalho, porque a pessoa só entrava no avião, chegava aqui e resolvia os problemas dele. Agora, é verdade. Agora vai ter sim uma grande procura e vai ter sim uma grande dificuldade. No Brasil, você levava em média 2 meses, 2 a 3 meses para fazer o visto, pegar o papelzinho para poder chegar na imigração de Portugal. Agora, recentemente, esse mês ainda, que teve essas mudanças na lei, é complicado. Porque vai ser a única alternativa agora do pessoal, né? Exatamente. E se vocês quiserem até saber um pouco mais, o Wallace, ele fez um vídeo bem recente no canal dele, eu vou deixar passando aqui, também vai ter o link aqui para vocês assistirem. Agora falando um pouco da vida em si aí, eu fiquei sabendo que você trabalha então como estafeta, né? Ou entregador, né? E o que você poderia compartilhar com a gente, assim, de curiosidades e tal? Porque o pessoal pergunta muito como é que é ser estafeta, né, como é chamado em Portugal, mas aqui seria um entregador de aplicativo, alguma coisa assim, um motoboy, não sei. Isso, motoboy. Aqui, né, mas eu não tenho tanta experiência para compartilhar. Então, no âmbito, assim, pelo menos de Portugal, como que é? Vale a pena, não vale? Qual que é a sua visão a respeito dessa área, cara? Olha, Portugal, na verdade, ele não deixa você crescer muito. É um pouco difícil você passar a barreira dos 1.200 euros aqui. Né? O salário de Portugal hoje está na casa de 820, por ali. Então, assim, se você for trabalhar numa fábrica, você vai pegar, para mim, essa é a minha opinião, você vai pegar os piores empregos. É aqueles empregos que praticamente você vira parte de uma máquina. A máquina fica cuspindo peça e você fica ali durante 8, 12 horas, muitas vezes, fazendo o mesmo movimento repetitivo, mas você vai ter ali a garantia de ter o seu salário, né, todo final de mês, você tem um contrato de trabalho que te dá uma estabilidade legal, né? Eu não me adaptei com isso. É por isso que eu digo, Portugal não é para todo mundo. Tem pessoas que chegam aqui e falam, eu vou dar um jeito. Aqui não é lugar de jeitinho. Pode ser que você não se acostume a esse trabalho braçal de imigrante. Então, uma forma que eu vi foi fazer estafetas, que é a mesma coisa que motoboy, que entrega lanche no Brasil, como se fosse o iFood, vamos dizer assim. Aqui é Uber, Bolt, são o nome das aplicações aqui. Praticamente você ganha a mesma coisa ali, entre 800 a 1.000 euros por mês,
trabalhando nos horários do almoço e nos horários da janta, né? Tipo das 11 às 3 da tarde e das 5 às 10h30, 11 horas da noite. Praticamente você cumpre o mesmo horário de trabalho de uma pessoa que trabalharia numa fábrica. Porém, você tem uma liberdade de tempo. Tem dia que você não está afim de trabalhar, está doente ou precisa ir numa festa, alguma coisa. Você pode simplesmente não trabalhar no dia de hoje e correr atrás no dia de amanhã, né? E você tem que emitir recibos verdes. É como se fosse um MEI no Brasil, vai. Você emite uma nota fiscal do seu trabalho, que isso é uma comprovação para as finanças de Portugal, que você não está trabalhando de forma ilegal. Para mim, vale a pena, não porque ganha muito mais, mas vale a pena porque eu tenho mais liberdade de trabalho e também é dirigir uma moto. E você dirigir uma moto, você passa por lugares bonitos, você passa ali por pontos turísticos, né? Então, de uma certa forma, você trabalha, mas você está livre para ver algumas coisas boas. Diferente de quem fica 8 a 12 horas dentro de uma fábrica, do lado de uma máquina quente, soltando peça. Eu diria que varia muito do perfil da pessoa. Se realmente, eu acho que eu também teria, claro, numa necessidade a gente trabalha, mas eu não conseguiria por muito tempo exercer esse tipo de trabalho também não. Já trabalhei, por exemplo, em cozinha e eu sei como é que é. A gente acaba fantasiando um pouco, né, quando a gente ainda tá no Brasil e tal. Não, vou lá, eu meto a mão na massa, não sei o quê, mas na hora que você tá ali e o negócio vira sua rotina, né, aí você começa a ver onde o calo aperta, né? E você sabe, não é todo mundo que aguenta. E você sabe uma coisa interessante, Vini? É que aqui, no Brasil, é diferente o trabalho do Brasil para o trabalho na Europa. Eu falo na Europa em geral. Porque assim, ó, no Brasil, quando você tem você tem que fazer o seu trabalho ali. Quando você termina o seu trabalho, o brasileiro geralmente vai tomar um café, troca um papo com os amigos, né? O patrão chega, pô, o trabalho tá feito, tá tudo beleza. Aqui não. Aqui, quando você termina o trabalho, você não pode ficar parado em frente à máquina, conversando com o pessoal. Você tem que inventar alguma coisa para você fazer. Você tem que estar trabalhando 8 horas sem parar. O que acontece? A pessoa começa a varrer ali o local do trabalho, aí falta 1 hora ainda para acabar o turno. Você tem que varrer de novo, então você tem que estar sempre em movimento, você não pode estar parado em nenhum momento, senão os caras falam, pô, esse cara não está rendendo na empresa. Então, são essas pequenas diferenças que às vezes, né, as pessoas tomam um choque e não entendem muito bem. Para quem não te conhece ainda, você não está sozinho em Portugal, né? Você está com a Fabi, sua esposa, e também seu filho, o Thales, né? Então, fala aí um pouquinho pra gente. Como que está sendo assim a diferença do ensino ali do Brasil que vocês notaram para Portugal? Você acha que valeu a pena? Foi um salto mesmo assim de qualidade ou a mesma coisa? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Então, Vini, eu vim com a minha esposa, meu filho e ainda a minha sogra. Ainda trouxe minha sogra. Verdade. Pois é. De 60 anos que também trabalha numa restauração que não é fácil. Existem vários motivos que fazem você sair do Brasil para a Europa. Um dos motivos é qualidade de vida. Eu vou te confessar que muita qualidade de vida a gente não tem, porque a gente não tem tempo para passear. Mas um ganho expressivo, e está no top 1 aí, é o ensino, o estudo para os filhos. Isso não dá para reclamar. O que o Thales aprende aqui, eles aprenderiam numa escola top de linha no Brasil, paga, né? Porque aqui ele aprende inglês, pode escolher entre o francês ou o alemão, também pode escolher mandarim, que são idiomas que eles aprendem, né? Aqui eles dão um notebook para a criança poder desenvolver alguns trabalhos, que você tem que fazer alguns trabalhos dentro de um sistema, no sistema da escola, para que a criança possa ter noção, né, disso. Aqui as crianças têm que ler livro, né? Às vezes fica o dia inteiro na escola aprendendo e fazendo extracurricular, que eles falam, aprender a jogar badminton, fazer algum esporte, eles incentivam muito isso também. Eles também incentivam os alunos 5 estrelas, que eles falam, né? Aluno com nota 5, nota máxima, como se fosse um 10. Eles incentivam, principalmente para quem está no segundo grau, vamos dizer assim, que se você for aluno 5 estrelas, né, nesses 3 últimos anos, você já chega na faculdade, você pode ganhar uma bolsa de estudo. Então, assim, o ensino... o ensino aqui é muito bom, cara. Muito bom. Eu conheci o canal do Wallace recentemente
E eu curti bastante, porque além dele trazer essas informações assim, ele também traz os recortes da vida dele lá e tudo mais, né? Vida real mesmo de um imigrante. E é bom a gente variar, né? Eu acho que, assim, eu fiz até uma enquete recentemente aqui no canal, perguntando se o pessoal tinha interesse por vida de brasileiros em outros países, né? Não só na Itália. E é uma coisa, é uma vontade minha trazer mais isso, né? Trazer entrevistas com pessoas de outros países, com vivências diferentes. E o pessoal reagiu legal a essa enquete. Claro, vai depender muito aqui da aceitação de vocês para esse vídeo. Deixe o seu comentário para apoiar, que é o meu sonho, é poder fazer isso, trazer mais pessoas que vivem em outros países, beleza? Então deixa a bola com você, Wallace. Fala aí um pouco para a gente do seu canal. Então, meu canal se chama Efeito Wallace, é um canal ainda feito lá no Brasil, né, baseado em viagens, porque a gente viajava pela região sul do Brasil. E surgiu a oportunidade de vir para Portugal e a gente continuou com o canal aqui. O canal aqui mudou um pouquinho, porque não tem como a gente não falar de imigração. As pessoas viram o nosso começo aqui, as dificuldades que a gente tinha aqui. Uma dificuldade que a gente enfrentou logo de início aqui foi que a gente ficou 7 meses dormindo na sala da nossa prima, né, até a gente conseguir um arrendamento, porque arrendamento aqui, que é a mesma coisa que aluguel no Brasil, né, é muito, mas é muito difícil. A gente conta no nosso canal esse passo a passo que o imigrante tem que dar, começando do zero. É como se a gente tivesse 16, 17 anos e tivesse saindo da casa do nosso pai, sem nada, só com uma mochilinha nas costas. E a gente quis fazer um canal que a gente contasse realmente a realidade. Porque, infelizmente, Vini, aqui em Portugal, existiu uma onda de canais que falava só coisas boas, né? Que falava, olha, os 5 melhores empregos, olha, com 50 euros, com 10 euros você compra isso, você compra aquilo, passando uma impressão de que aqui tudo era maravilhoso, e não é assim. Então aqui a gente conta a realidade. Muitas vezes a gente fala coisas que os inscritos não querem ouvir, não é? Ah, sim. Mas assim, ó, até hoje, todos os inscritos que eu encontrei, ninguém falou, pô, Wallace, você me vendeu uma ilusão. Pô, Wallace, você me falou uma coisa certa que fez a gente despertar para algumas situações, porque é muito risco, cara. Você vem com a esposa, você vem com o filho, com crianças pequenas, e acontece de muitos brasileiros ficar em barracas, ok? Teve amigos conhecidos que ficaram no carro, compraram um carro, mas não conseguiram arrendar uma casa, e tiveram que dormir num frio de 0 graus, com uma esposa e uma filha dentro do carro, entendeu? Então, assim, aqui a gente não vende uma ilusão, a gente fala a realidade. Muitos não gostam disso, mas essa é a pegada do canal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui a entrevista com o Wallace. Eu vou deixar o canal dele passando aqui, tanto o arroba dele vai passar aqui na tela, e também vai ter o link para vocês clicarem e irem direto para o canal dele, tá? Para você que gosta desses conteúdos, até mesmo que quando eu trago de notícia ou de alguma coisa a respeito de imigração mesmo, o Wallace também tá por dentro disso, então não é puxação de saco, mas eu curto pra caramba o canal do Wallace. Pô, Vini, eu quero agradecer a oportunidade de você estar abrindo aqui para mim no seu canal. Muito obrigado. Eu também acompanho o seu canal, assim como eu. Você também é um cara que está vencendo, lutando aí na Itália, né? Então aqui é uma troca de aprendizagem, né? Então eu agradeço a oportunidade, aprendo muito com você. E estamos aí, meus amigos. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o like e se inscreve também no canal aí para mais conteúdos, para mais entrevistas. E não esquece daquele recadinho lá que eu deixei. Deixa aqui embaixo se você curte entrevistas até mesmo com brasileiros em outros países, porque a minha intenção é trazer mais. Tenho outros convidados já em mente aí. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.